Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsoka. Nessa segunda-feira agradabilíssima, sejam bem-vindos ao Lar do Progredir Infinito, local onde nós estudamos as palavras da verdade, aprendemos a praticá-las e manifestamos cada vez mais a vida que se aloja no nosso interior. E para nós começarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para alcançar a plena liberdade, consta na página 134. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem tiver o livro em casa pode acompanhar em voz alta a leitura da oração, ou também quem não tiver o livro e quiser pode fazer também, ficar em posição de oração ou numa posição confortável, fechar os olhos para facilitar a aprender, para facilitar vibrar as palavras e acompanhar mentalmente as palavras dessa oração para elevarmos nossos sentimentos e pensamentos para junto de Deus. Então vamos lá? Oração para alcançar a plena liberdade, página 134. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus, do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é a expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável. O fato de Deus onipotente, onisciente e onipresente manifestar-se sob a forma de lei é realmente a demonstração de seu amor infinito. Devemos render-lhe nossa imensa gratidão e, ao mesmo tempo, retribuir-lhe o amor, obedecendo docilmente a sua lei. O fato de existir aqui agora a lei de Deus significa que Deus está presente aqui agora com seu amor. Em verdade, Deus está presente aqui agora, está em torno de mim, acima de mim, à direita, à esquerda, à frente, atrás, dentro de mim, enfim, está em toda parte. Neste momento, sinto isso realmente do fundo de minha alma. Minha respiração é a respiração de Deus. O pulsar do sangue em minhas veias é o pulsar da vida de Deus. Deus me protege o tempo todo, não se afastando de mim, nem por um minuto, um segundo ou uma fração de segundo. E Ele me diz, aqui e agora, conhece teu Deus, desperta para a presença de Deus, conscientiza que Deus está presente dentro de ti. Deus é a força suprema, Deus é onipotente e onisciente. Portanto, o fato de Deus estar dentro de ti significa que, na realidade, também és onisciente e onipotente. É preciso que elimines de tua mente a ideia de autolimitação. Pelo fato de considerares a ti mesmo uma massa material chamada corpo carnal, de força limitada, é que surge a ideia de autolimitação. Todavia, não és matéria, és vida, és um com Deus que criou o universo. Conscientiza plenamente essa verdade. Elimina de tua mente todos os temores e todas as preocupações. Aprofunda a consciência de tua unidade com Deus. Ouve a voz de Deus e vive segundo a vontade de Deus. Assim procedendo, poderás revelar em ti a própria força de Deus e, inversamente, diminuindo a consciência de unidade com Deus, diminuirás na mesma proporção a tua capacidade de revelar a força infinita de Deus que existe dentro de ti. Conscientiza o teu eu, originariamente uno com Deus. Então tua força ultrapassará os limites de tua energia física e teus empreendimentos evoluirão para obras grandiosas que revelarão a força de Deus que age através de ti. Ouvindo a voz de Deus que assim me diz, agora se tornou ainda mais firme a minha consciência de unidade com Deus. Agradeço profundamente a Deus por esta graça. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para mais uma reunião em que nós vamos poder estudar e aprofundar essa verdade tão maravilhosa da Seichonoye. Não se esqueça, se você gostar da palestra, deixe a sua curtida, o seu like, compartilhe. Isso nos auxilia muito com a divulgação do vídeo. O próprio YouTube se encarrega de divulgar essas palavras e muitas pessoas, com toda certeza, estão precisando aprender um pouco mais sobre a essência da sua vida para poder manifestar a força que existe no seu interior. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que deixam mensagens de carinho, tanto no canal da Meditação Shinsokan, quanto no canal da Seichonoye do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado. Obrigado a você que está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Sinta-se abraçado. Receba as vibrações de muitas bênçãos que enviamos diretamente aqui de Brasília, Distrito Federal, para todo mundo, quiçá todo o universo. Vamos lá. Muito obrigado. Hoje nós vamos trabalhar esse tema, que é um tema diferente. As pessoas provavelmente estão falando assim, lubrificantes da mente, não estou entendendo. E é exatamente para nós trazermos elementos para nosso conhecimento, nosso aprimoramento e para o nosso crescimento. O professor Masaharu Taniguchi escreveu a coleção A Verdade da Vida. A coleção A Verdade da Vida é uma das coleções principais da filosofia da Seichonoye, composta de 40 volumes. É um tratado de filosofia, medicina, espiritualidade, psicologia, educação, ética. Então é um tratado filosófico espiritual completo que nos traz assim incontáveis elementos que possibilitam o nosso aprimoramento, expansão da consciência e manifestação da nossa imagem verdadeira. Então eu não preciso nem falar que é importante ler. É muito importante, muito importante. Mas é tanto conteúdo que acabou que ficou grande demais. E o professor Masaharu Taniguchi, ciente disso, ele decidiu então escrever 2 livros bem curtinhos, mas que trazem assim a essência do ensinamento da Seichonoye. E esses livros são os livros da Cartilha da Vida, volume 1 e 2. São livros finos, maravilhosos, de fácil leitura que eu recomendo muitíssimo. E hoje eu vou falar sobre a Cartilha da Vida, volume 1, porque é onde o professor Masaharu Taniguchi traz essa analogia fantástica sobre o lubrificante da mente. Então eu vou ler o capítulo para que a gente possa compreender o que o professor Masaharu Taniguchi está falando, para que a gente possa aprofundar nesse assunto. Cartilha da Vida, volume 1, 21ª edição, eu estou na página 87. Vamos lá? Estou no capítulo Quais os obstáculos que impedem a força infinita? Vamos lá. Denominamos Deus a força infinita que se aloja no íntimo de cada um de nós. A força infinita é despertada por meio do poder da palavra, do poder da meditação Shinsokan, do poder da mentalização. Mas existem manifestações mentais que impedem a exteriorização da força infinita. São as seguintes: sentimento de ódio contra o outro, a mente que amaldiçoa o outro, a mente insatisfeita com o outro. Tais estados mentais causam atrito entre uma pessoa e outra, desgastam e consomem inutilmente a força infinita que está surgindo de dentro. Você deve saber por que se põe lubrificante nas máquinas. É para diminuir o atrito entre as peças. Por que é preciso diminuir a fricção? Porque o atrito consome energia desnecessariamente. Quanto mais atrito, menor a eficiência da máquina. O mesmo acontece com o homem. Mesmo que a sua força infinita esteja brotando graças à conscientização de que o homem é filho de Deus, se houver atrito no coração, essa força será desperdiçada, consumida pelo atrito. Insatisfação, ódio, maldição, desgosto, tristeza, avareza, cobiça, preocupação pelo futuro e amargura pelo que aconteceu no passado são todos fortes atritos mentais. Que fazer então para que não haja atrito mental? Para evitar a fricção da máquina, basta colocar óleo. Do mesmo modo, para se evitar a fricção mental, basta pôr lubrificante na mente. Que lubrificante deve ser esse? O professor até brinca aqui. Quem inventar tal lubrificante e tirar patente de venda poderá se tornar milionário com a sua venda. Então vamos pegar esse primeiro ponto aqui que ele começa
trabalhando, ele explica. Então, o que o professor Masaru Taniguchi explica? Vamos lá. Vamos começar pela questão da força infinita. Eu trabalhei muito na palestra da semana passada, falando sobre a força infinita, que é acredite em você. Abordei esse tema e trabalhei um pouco essa questão da conscientização da infinita força, da força vital que habita no nosso interior, da força vital. Então vamos lá. O lubrificante, a nossa palestra é lubrificantes da mente. Então, vamos primeiro trabalhar os pontos aqui, ó. Vamos lá. A força infinita. Então, nós temos a nossa força infinita, que ela vai se manifestando, a nossa força infinita, ela vai se manifestando à medida que nós tomamos consciência que ela se aloja no interior de cada um. Então, ou seja, a força infinita é aquilo que na palestra passada eu chamei de força vital. Mesma coisa. A força vital, que é a força da vida, ela é infinita. Então, a força vital, a força infinita, ela vai manifestar na medida que você toma consciência. Então, vamos lá. É necessário tomar consciência. Então, vamos lá. Nós temos que tomar consciência dela. À medida que a gente toma consciência dessa força infinita, a gente vai tendo ela jorrando, ela vai brotar, ela vai se tornar concreta, ela vai se tornar perceptível. Perceptível no mundo dos sentidos. Então, ou seja, à medida que eu tomo consciência da força infinita, ela brota, ela se torna concreta, ela se torna perceptível, ela vai brotar, ela vai se concretizar, ela vai se tornar perceptível. Então, ou seja, a força vital, ela precisa primeiro ser descoberta e acessada. E o professor Masaru Taniguchi ensina aqui, ó. Denominamos Deus, a força infinita, força vital, Deus, que eu falei na palestra passada, denominamos Deus a força infinita que se aloja no íntimo de cada um de nós. A força infinita é despertada por meio. Quais são os meios de consciência para que nós possamos despertar? Ele fala, poder da palavra, aqui ó, o poder da palavra. Segundo, meditação Shinsokan, ó a nossa meditação Shinsokan aqui. E o terceiro, mentalização. Então, esses três caminhos, poder da palavra, meditação Shinsokan e mentalização, são aqueles que vão fazer com que essa consciência se aflore, ela brote, ela concretize, ela se torne perceptível. Então perceba, entenda, compreenda que a força infinita, que é Deus que se aloja no nosso interior, ela tem que ser percebida, a gente tem que tomar consciência. Não é uma consciência simplesmente intelectual, de fechar um raciocínio e falar, compreendi, Deus habita no meu interior, então Deus existe. Então está tudo certo. Não basta só entender intelectualmente. Entender intelectualmente é o primeiro passo, mas é preciso que você tome consciência. Como tomar consciência? Por meio do poder da palavra, da prática da meditação Shinsokan e da mentalização. Ou seja, quais são as práticas da Seiichi no-e? O uso da palavra, meditação Shinsokan e as orações, que são mentalizações. Então, olha só, as práticas da Seiichi no-e permitem, as práticas religiosas, as práticas verdadeiras, poder da palavra. Quando você está lendo um livro, você está usando o poder da palavra. Quando você está falando, repetindo, muito obrigado, você está usando o poder da palavra. Quando você sorri, você expressa alegria, você está usando o poder da palavra. O seu rosto também é uma palavra. Ele também exerce a vibração de influência, de expressar ideias, de expressar sentimentos, de expressar iluminação. Então, a palavra abrange
A palavra falada, a palavra pensada, a palavra escrita, a palavra expressada. A meditação Shinsokan é a prática completa de visualização e contemplação do mundo da imagem verdadeira. E as mentalizações são as orações, as leituras, as orações que nós dedicamos às pessoas. Então são as práticas da Seichonei. Observe que as práticas da Seichonei estarão aqui. Leitura dos livros, das sutas sagradas, assistir palestra, tudo encaixa aqui. Palavra, meditação Shinsokan e mentalização. Então, para que nós tomemos consciência, nós utilizamos do poder da palavra, da meditação Shinsokan e da mentalização, para que a força infinita, para que Deus brote, concretize e seja perceptível no mundo das formas. Mas existem manifestações mentais que impedem a exteriorização da força infinita. Aí ele fala, são as seguintes, aí ele vai citar ódio, a maldição, insatisfação, que ele traz esses três, sentimento de ódio contra o outro, a mente que amaldiçoa o outro e a mente insatisfeita com o outro. Tais estados mentais causam atrito entre uma pessoa e outra, desgastam e consomem inutilmente a força infinita que está surgindo dentro de você. Então, olha só, a pessoa ela vai lá, ai que maravilha, vou fazer a prática da meditação Shinsokan. O preletor João falou que quando a gente usa o poder da palavra, faz a meditação Shinsokan e mentalizamos, nós tomamos consciência da nossa força vital e a vida de Deus vai brotar, concretizar e se tornar perceptível na minha vida. Então eu vou fazer oração. E ela faz oração. Maravilha. Ela está acessando a infinita vida de Deus do seu interior. Está acessando. Maravilhoso, maravilhoso. Só que o que acontece? Dentro da mente da pessoa ainda estão fortemente arraigadas o ódio contra o outro, a maldição contra o outro e a insatisfação contra o outro. Esses sentimentos, eles desgastam a força que você está fazendo, a força vital que você está começando a manifestar, porque causam atrito. Causa atrito, desgasta e consome a energia. Aí o professor Massaro pergunta, você deve saber por que se põe lubrificante nas máquinas. É para diminuir o atrito entre as peças. Vamos lá explicar um pouquinho isso aqui. Um motor, exemplo, um motor de um carro que funciona a combustão. Ou até mesmo outros motores, mas eu vou trazer um exemplo do carro a combustão. Dentro do motor tem que circular óleo. Por que circula um óleo dentro do motor? Porque você tem constante peças que entram em contato. E o contato, no mundo das formas, quando esse contato ele começa a ser cada vez mais forte, vai gerando um atrito. O que é o atrito? É a energia que você coloca, essa energia em razão do contato com uma outra superfície que faz uma força contrária. Então, o atrito, por exemplo, se eu estou fazendo a força para frente e eu coloco uma mão aqui, essa mão ela está fazendo uma força no sentido contrário. Esse contato entre as peças, no exemplo do motor, faz com que a força que estava sendo empregada num determinado sentido se perca em calor, som e outras formas de dispersão. Então, ou seja, quando uma peça arrasta na outra, gera um calor. Se você pegar as duas mãos e começar a fazer assim, você vai ver que vai fazer barulho, ó, barulho. Não sei se deu para ouvir, mas ó, o barulho da mão, o que é o barulho da mão? É o atrito, é o contato entre as palmas das minhas mãos, que é a força que eu imprimi em ambas para elas fazerem esse movimento, se perde. Essa energia parte em calor, minhas mãos ficaram quentes, parte em energia que sai em forma de som. Então, ou seja, a energia ela é dispersada. Então, o lubrificante serve para, no contato entre as peças, elas possam correr com o mínimo de atrito possível. Quanto menos atrito, mais as peças andam com tranquilidade e a energia empregada na peça, em determinado sentido, ela não é dispersada em forma de calor e som. Simplesmente a peça ela trabalha em movimento. Então, dentro do motor que você tem o pistão ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? A explosão do combustível
gera a força que empurra o pistão sobe. Aí o pistão baixa e explode de novo. Então o motor funciona com mini explosões que vão fazendo o pistão subir e descer. Essa subida e descida do pistão é transformada em energia mecânica que é levada para as rodas e por isso que o carro anda. Então, é a combustão por que o motor? Porque lá dentro o composto de gasolina ou o composto do combustível em contato com o oxigênio explode, essa explosão faz o pistão subir, o pistão desce, esse giro constante do pistão vira energia mecânica, então, ou seja, a energia química da explosão gera energia mecânica de movimento do motor, que é levada para a roda do carro e por isso que o carro ele se movimenta. Isso só é possível fazer com que o carro se movimente se nós evitarmos ao máximo o atrito. Então o atrito ele tem que ser minimizado. E como é que nós minimizamos isso? Utilizando óleo no caso do motor, ou o que normalmente a gente chama lubrificante. Então o nome bonito do óleo é lubrificante. De repente até o nome do lubrificante é óleo. É um ou outro. O importante é, o óleo é o lubrificante. Então o que acontece? Para que essa energia ela possa se concretizar da consciência da nossa força vital, para que essa energia possa, nós temos que evitar o atrito. Então nós temos que evitar atrito. Deixa eu pegar o verde aqui, ó. Nós temos que evitar o atrito. E o que causa o atrito? O que causa o atrito? Vamos ver o que o professor Masaru Taniguchi nos ensina aqui, ó. Ódio, a maldição, né? Quando você amaldiçoa, a maldição, quando você amaldiçoa alguém, e insatisfação. A insatisfação. Então, esse sentimento gera um atrito. Gera atrito entre as pessoas, gera atrito entre as situações, gera atrito. Toda vez que você tem atrito, aquilo que você estava manifestando como energia, pensa só, você está tirando aquela energia vital de dentro de você, do seu interior, do seu eu espiritual, do seu sagrado, você está tirando aquela energia. Nós estamos no mundo da aparência, no mundo da manifestação. No mundo da manifestação, ele tem tempo e espaço, ou seja, por mais que você tenha energia vital em infinitude, a sua energia vital seja infinita, ela se projeta de forma perceptível. Então, ou seja, ela vai se manifestar gradualmente. Então, não manifesta o infinito no finito. Simplesmente o infinito vai se manifestando quadro a quadro na projeção fenomênica. Então, ou seja, a força infinita ela vai se manifestando gradualmente. Então, por exemplo, a pessoa vai manifestar a força física. Ela não chega na academia e fica forte da noite para o dia. Ela começa com peso 1, depois ela aumenta para o peso 2, depois ela vai para o peso 3. Se ela chegar na academia e falar, eu quero o peso 20, ou ela não levanta o peso, ou o peso cai em cima dela e machuca. Então, ou seja, a força infinita ela vai se manifestando de forma gradual. E para que essa graduação seja atingida, é empregada a força, é empregada essa energia de forma apontada, de forma direcionada. Então, quando você toma consciência e essa força infinita vai se manifestar, ela vai brotar, ela vai se concretizar, quando tem atritos mentais derivados dos sentimentos de ódio, maldição e insatisfação, isso gera uma força contrária àquela força vital, que faz com que essa força vital se dissipe. E a forma como ela vai se dissipar é nas manifestações fenomênicas, que às vezes não são as que nós esperávamos. Então, muitas vezes a pessoa está lá fazendo oração, e ela fala, meu Deus, as coisas não estão andando. Por que as coisas não estão andando? Está com muito atrito mental. Tem pessoas que têm assim, talentos fantásticos e não conseguem manifestá-los porque têm muito atrito mental. É aquelas pessoas que, cara, onde vai a pessoa arruma confusão. Tem que brigar com alguém, tem que estar discutindo com alguém, tem que estar insatisfeito, tem que estar reclamando. Ela não fica feliz se ela não estiver em atrito.
Essas pessoas que vivem em atrito, elas dissipam a energia delas, dissipam a força vital delas, e essa força não se concretiza, ela não se manifesta na construção de algo proveitoso, seja para ela, seja para a família, seja para a humanidade. Então o que acontece? Quanto menos atrito mental nós tivermos, melhor nós vamos poder manifestar a força infinita. Só que aí vem um detalhe, mas preletor, lindo isso, mas é inevitável a gente ter atrito. É inevitável nós termos choque. Vivemos num mundo fenomênico em que nós temos níveis espirituais diferentes, nós vivemos com pessoas que pensam diferente, pessoas que enxergam o mundo diferente. Então, por óbvio que nós vamos nos encontrar com algumas ideias e pessoas contrárias e isso vai gerar atrito. Sim, ok, faz parte do processo de aprendizado. Só que nós podemos entrar em atrito da maneira mais suave possível, como usando lubrificantes mentais. Como é que a gente faz para viver nesse mundo de aparente antagonismo, em harmonia, viver de uma maneira leve, viver de uma maneira com que a nossa energia não seja dissipada em encontros que não vão acrescentar em nada? Ou seja, como não fazer para pegar toda a minha energia e dissipar, pegar toda a minha energia vital e dissipar em atritos mentais, usando os lubrificantes mentais. Agora eu quero até ver aonde eu vou pagar isso aqui. Deixa eu apagar o atrito, deixa eu escrever então aqui, ou será que... eu estou com medo de precisar. Escrever aqui em cima. Gustavo me deu uma ideia boa aqui, eu vou escrever em cima que eu estou com medo de apagar e depois eu falar, tá vendo gente, aquilo que eu lembrava. Deixa eu escrever aqui com uma letra aqui que vocês vão conseguir ver, deixa eu escrever com vermelho. Então aqui ó, os lubrificantes. Isso daí, aposto que tem muita gente que falou, meu Deus, eu não sabia que existiam lubrificantes mentais. Sim! Vamos lá, e o professor Masaru Taniguchi escreve um trechinho aqui sobre os lubrificantes, e eu vou ler esse trechinho para vocês, daqui a pouco a gente anota os lubrificantes. Vamos lá, ele começa o capítulo assim, novo produto, o lubrificante da mente. Um dos lubrificantes da mente chama-se óleo gratidão. Está também à sua disposição o lubrificante alegria. Também existe o lubrificante amor. Então vamos anotar aqui os lubrificantes. Então são os óleos, são os lubrificantes. Gratidão, os lubrificantes. Quais são eles? Gratidão, alegria e amor. Olha que legal, gente. Que barato. Olha a explicação que o professor Masaharu Taniguchi dá. Mas onde se encontram esses lubrificantes para a mente? Não é necessário andar à procura deles. Estão dentro de você mesmo. Nem é preciso pagar. Busque dentro de si e os terá abundantemente. Com que força motriz se extrai o lubrificante gratidão? Extrai-se com o poder da palavra obrigado. Devemos nos lembrar da palavra obrigado, pronunciando-a a todo momento. Basta que se sinta gratidão e isso funcionará como lubrificante para amaciar a mente. Desaparecerá o atrito entre as pessoas, desaparecerá a insatisfação e tudo terá bom andamento. Outro tipo de lubrificante, o alegria, também está dentro do seu coração. Para você consegui-lo, basta pensar o seguinte: por pior que pareça o estado atual, com certeza vai melhorar. Eu tenho boa sorte e as coisas só têm que melhorar. Quando a noite está mais negra, você deve pensar que é o prenúncio do amanhecer. Quando chove, pense que é o prenúncio de um bom tempo. Sentimos o prazer da manhã porque existe a noite. Graças à chuva, temos alegria no dia de sol. Quando acontecer algo desagradável ou quando se sentir deprimido, feche os olhos por um momento e dirija a si mesmo as seguintes palavras: como sou filho de Deus e tenho a proteção de Deus, as coisas só têm que melhorar para mim. Esta é a maneira de lubrificar a sua mente com lubrificante alegria.
Apresentarei em seguida o lubrificante de ótimo efeito para amaciar o coração. Chama-se amor. Quando se lubrifica o trabalho com lubrificante amor, todos os atritos desaparecem. Se você se machuca no trabalho ou estraga a saúde por causa do trabalho, é porque falta amor ao trabalho ou porque tem medo da relação ao trabalho. Aí eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque ele vai falando um pouquinho sobre a relação do trabalho, mas eu preciso ler essa parte aqui. O amor é a força que tudo cura. Assim como o linimento cura feridas físicas, o amor cura as feridas da alma, cura o sofrimento da dureza do trabalho e alivia o peso do trabalho. Se temos ainda algum sofrimento, devemos nos envergonhar da carência do nosso amor. Ai, cara, que profundo isso. Se temos ainda algum sofrimento, devemos nos envergonhar da carência do nosso amor. A mãe que ama o filho, levanta-se às altas horas da noite, fria, esquenta o leite, troca as fraldas e não sente que esse trabalho é penoso. Quando estiver a ponto de reclamar de algum sofrimento, reflita se tem dedicado suficiente amor ao seu trabalho, à comunidade, ao país e tome a decisão de cultivar mais amor. Nossa, maravilhoso! Olha só que interessante. Então o professor Masaru Taniguchi, ele trabalha os três, ele deu uma aula. Eu poderia terminar a palestra aqui e falar, gente, terminada a palestra, o professor Masaru Taniguchi já falou tudo o que tinha para falar. Por isso que eu falo, gente, como é bom conversar com o professor Masaru Taniguchi, professor Seiichi Taniguchi, professor Masanobu Taniguchi, lendo os livros sagrados constantemente da Seichonen. Constantemente. Às vezes você lê uma parte e você fala, que lindo. Quando você vai ler isso de novo, novamente, você está numa nova mente, num novo amadurecimento e aquilo cai forte dentro de você e você puxa, você reflete, você se transforma. Alimentar-se das palavras da verdade é o pão espiritual de cada dia. É aquilo que nós precisamos ter constante contato para que possamos sempre deixar a mente arejada e retirar esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos, esses pensamentos que nos atrasam. Da mesma forma que você limpa o seu corpo todos os dias tomando banho, pelo menos em tese, assim deveria ser, pelo menos da mesma forma que você limpa o seu corpo tomando banho todos os dias, é necessário você limpar sua mente todos os dias. Quais são as melhores maneiras de limpar a mente? Poder da palavra, meditação, Shinsokan e mentalização. Por isso que a Seichonen é prática, por isso que ela traz esse viés, por isso que essas palestras eu falo tanto da meditação Shinsokan, para que possamos fazer práticas reais de transformação, de limpeza mental, para que possamos compreender a fundo a verdade e poder utilizar os lubrificantes. Olha que interessante, a base do ensinamento da Seichonen, gratidão, alegria e amor, é a base, é a base. Um praticante da Seichonen é um praticante da Seichonen, aquele que realmente se dedica de corpo e alma para manifestar o seu Deus interior, é aquele que trabalha a gratidão, a alegria e o amor todos os dias da sua vida. São os três lubrificantes que o professor Masaru Taniguchi acabou de apresentar. Ora, a força infinita vai se manifestar. Você está lá extraindo a força infinita, você está extraindo a força infinita. Aí está vindo a consciência, está vindo aquela força brotando. Ela vai se projetar, aí ela vai entrar em atrito porque... Por mais que você esteja trabalhando, fazendo meditação Shinsokan, você sente um profundo ódio de fulano. Gente, algum problema sentir coisas negativas? Faz parte do nosso aprendizado, viu? O problema não é sentir negativo, o problema é segurar o negativo. Sentir negativo, todos nós sentimos. Então, a gente tem que estar alegre, a gente tem que manifestar alegria. Mas todos os dias a gente acorda alegre? Não, não acordamos alegre. Faz parte da vida não acordar alegre. Qual é o problema? Não é não acordar alegre. É manter-se afastado da alegria, mesmo ciente da sua importância. Todos os dias a gente tem vontade de agradecer? Não, tem dia que você não tem vontade de agradecer. Tem dia que você tem vontade de reclamar. E não só reclamar, de xingar. E xingar alto, e xingar nomes muito feios. Faz parte. O problema não é você ter essa vontade, o problema é você manter esse hábito e esquecer-se da alegria, da felicidade, da grandiosidade que é sermos filhos de Deus e termos toda essa força para manifestar. Então, ou seja, nós temos os nossos atritos mentais, nós temos. Então, qual é o ponto?
Você está com aquela força inteira para manifestar, aí vai encontrar aquele atrito, aquele sentimento, aquela raiva que você tem. Você fez o Shinsokan, mas você tem um ódio contra uma pessoa, você amaldiçoa determinada pessoa, você tem inveja, você é insatisfeito, seja com o seu trabalho, com o seu corpo, com o seu cônjuge, com sua família, você tem inúmeras insatisfações, inúmeras. Então o que acontece? Isso aqui pega aquela energia vital que você estava manifestando, que você estava tomando consciência e exteriorizando, e dissipa isso daí. Então acaba que você não vê nada. Aí você fala, gente, é aqueles casos. Pretor, eu pratico a meditação Shinsokan todos os dias. Nada mudou. Quando fala isso eu já assusto. Como nada mudou? Como nada mudou? Quem pratica a meditação Shinsokan, muda. O que está acontecendo? Duas coisas. Ou você não está praticando o Shinsokan, está fazendo alguma coisa que você acha que é próxima, ou o que você está fazendo nas 23 horas e 55 minutos após a sua prática? Continuo normal, vou lá ver meu jornal, falar mal de todo mundo, reclamar de todo mundo, xingar todo mundo. Espera lá. O restante também é oração. Então, o poder da palavra é que te faz tomar consciência. Se você reza 5 minutos fazendo um shinsoquinho, faz aquele shinsoquinho lá, de 5 minutinhos e passa 23 horas falando negativo, você está gerando atrito. Toda a força daquilo que você trabalhou está sendo dissipada. Você está perdendo aquela energia, em vez de ela estar focada na sua elevação. Então, qual é o melhor caminho que nós temos? Praticamos, usamos o poder da palavra, que está aqui também, fazemos a meditação Shinsokan, fazemos a mentalização e nas vicissitudes, nas transformações da vida cotidiana em que talvez nós nos deparemos com os atritos, nós vamos utilizar os 3 lubrificantes fundamentais para deixar a nossa mente tranquila, para que não tenha choque e a gente não perca a energia da força vital dissipada por atrito. Então, ou seja, que a energia jorre. E como é que nós fazemos? Fazemos as práticas da Seichonoye e começamos a exteriorizar gratidão. Vocês vão reparar que a gratidão, a alegria e o amor estão nas práticas da meditação, estão nas práticas da Seichonoye. Gratidão, alegria e amor são os pilares da prática da Seichonoye. Por quê? Exatamente porque são os lubrificantes que fazem com que a conscientização se torne muito mais forte e a energia ela seja muito melhor aproveitada. Quem desperdiça energia não tem resultado. Um carro que está sem óleo, o que acontece com o motor? Funde. O motor para de funcionar. Um relógio que não está lubrificado, ele para. Tudo aquilo que não tem lubrificação, corta, rasga, quebra, não funciona. A lubrificação ela é importantíssima no contato. Muitos casamentos não dão certo pela falta dos lubrificantes durante a expressão do amor. Então, ou seja, marido e mulher começam a falar de maneira grossa, de maneira com falta de respeito, está faltando lubrificante de amor. Marido e mulher começam a ser sisudos, ninguém mais sorri, é só reclamação dentro de casa, é falta do lubrificante alegria. Marido e mulher começam a simplesmente só reclamar, ninguém fala muito obrigado, falta o lubrificante gratidão. Se dentro de um casamento tiver gratidão, alegria e amor, não tem como esse casamento dar errado. Não tem. Hoje em dia, as pessoas vão casar, elas pensam em outros lubrificantes, mas ninguém pensa em gratidão, alegria e amor. Se você coloca isso numa relação conjugal, não tem como não ser feliz. Porque um casal que cresce junto com gratidão, alegria e amor, cresce muito. Quantas vezes você vê um casal que fala que se ama, mas na hora que eles vão conversar é ríspido, é se xingando, é falando de maneira dura, é falando de maneira cortando. Tem que ter suavidade para evitar o atrito. Marido e mulher são 2 pessoas diferentes e é para ser diferente, porque se for igual você não tem crescimento. Na hora que você vai ter a relação de convivência, a relação de construção, você vai ter, por óbvio, o atrito, porque são 2 cabeças pensando diferente. Como é que você suaviza o atrito para que a força daquela união não se dissipe e não construa algo grandioso?
usando os lubrificantes. Então, dentro de um casamento, quando você tem gratidão, alegria e amor, o casamento infalivelmente dá bons frutos. Dá muitos bons frutos. Relação de trabalho, em tudo, gente. Toda manifestação, nós temos que retirar o atrito. E o professor Masaru Taniguchi explica gratidão. Como é que nós fazemos o exercício da gratidão? É fácil sentir gratidão? Não, não é fácil. Gratidão é um trabalho, é um exercício, é um hábito, é um trabalho contínuo e repetido para que você desenvolva a capacidade de agradecer. Como é que nós fazemos na Seichonen? Começamos assim, começa a repetir as palavras muito obrigado muitas e muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Para quê? Para você decorar? Não, você já sabe falar muito obrigado. Mas é para que pela repetição brote no seu coração o sentimento de gratidão e quando o sentimento de gratidão brotar, o lubrificante mental da gratidão vai aliviar os atritos e sua vida vai melhorar. É por isso que a gratidão transforma. Por que a gratidão transforma? Porque a força infinita ela passa a se manifestar de uma maneira mais livre, porque você diminui o atrito mental. Olha que maravilha! Aonde havia insatisfação, passa a ter a gratidão. Aonde tem a gratidão, Deus se manifesta. Ambiente de trabalho. Minha esposa tem uma frase que eu adoro. Ela sempre fala assim para mim, nunca perder o sentimento de gratidão. Então, mesmo quando as coisas não estão indo como a gente queria, a gente começa a agradecer, porque nós temos motivo para agradecer. Uma vez um colega meu, ele sentou comigo e veio, compartilhar comigo aquelas dores, aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos do trabalho. E ele começou a reclamar, e eu entendi que naquele momento ele precisava desabafar, e eu ouvi ele pacientemente, ele reclamou. No final, quando ele reclamou, eu virei para ele e falei assim, puxa, é difícil, né? É complicado, porque eu também vivo nós estamos juntos, né? no mesmo trabalho, eu vivo essa dificuldade, isso que você está passando, né? Mas assim, é tão importante, a gente precisa agradecer. Aí na hora que eu falei agradecer, ele parou e falou assim, pois é, né? Temos que agradecer, porque eu falei assim, olha, a gente está no trabalho, né? A gente tem um trabalho. Eu acho que isso já é um motivo para agradecer. Aí ele parou, pior que é, a gente tem que agradecer. Naquela hora, ele mudou a mente dele e ele começou a olhar os lados positivos e agradecer. Graças a Deus eu pude auxiliá-lo naquele momento. Ele desabafou, mudou a mente e voltou para a gratidão. Então, enquanto ele estava insatisfeito, a mente dele estava em atrito. Chega, ele terminou de reclamar, ele estava cansado de tanta energia que gastou. E você pode observar, abrindo um parêntese, o tanto que a gente se cansa brigando. O tanto que é desgastante brigar. Por quê? O atrito consome muita energia. Então o que acontece? Ele veio consumindo energia naquele desabafo. Quando terminou, ele estava cansado. Quando a gente começou a agradecer, nossa, ele mudou. Daqui a pouco ele já estava super animado e a energia dele foi restabelecida. Por que a energia dele se restabeleceu? Porque a fonte da força infinita estava brotando. Enquanto estava atrito, estava se dissipando. Na hora que terminou o atrito, passou a jorrar. Aí ele, de repente, você está revitalizado. Não, mas o que aconteceu? Nossa, é impressionante. Quando você trabalha com alegria e gratidão, quanto que você rende, quanto que o trabalho vai... O trabalho nem é mais trabalho. Ele começa a ser diversão. Porque quando você faz tudo com gratidão, é maravilhoso. Aí vem aquele ponto. E agradecer? É fácil? Não, mas é simples. É simples. O que você tem que fazer? É repetir muito obrigado. Simples. Repita muito obrigado. Quantas vezes forem necessárias você manifestar o sentimento de gratidão? Tem pessoas que vão falar 10 vezes e vai brotar um sentimento de gratidão. Tem pessoas que vão falar 1000 vezes e vai ficar um negócio meio duro para sair. Chega e fala muito obrigado para ver se sai alguma coisa. Tem pessoas que vão precisar falar 10.000 vezes a palavra muito obrigado por dia para fazer brotar. O ponto é que não importa se é 10 ou se são 10.000. O que você precisa é lubrificar a sua mente com a gratidão. À medida que nós vamos treinando, vai se tornando mais fácil. A gente vai lubrificando melhor a mente, daqui a pouco se torna um maravilhoso hábito. Eu estava no mercado fazendo as compras e estou lá empacotando os produtos, né?
E quando eu terminei, peguei as sacolas, botei no carrinho. Quando eu virei o carrinho, tinha uma pessoa, uma senhora olhando para mim, ela virou e falou assim, o senhor é da Seichonoye, né? Aí eu parei na hora, ai meu Deus do céu, o que será que eu fiz, né? Eu falei, eu sou da Seichonoye. Aí ela, eu sabia. Aí eu fiquei curioso e perguntei, como é que a senhora sabia que eu era da Seichonoye? Ela falou, eu nunca vi alguém falar tanto muito obrigado empacotando produtos no mercado. E naquela hora eu parei para pensar, eu não tinha parado para contar. E realmente, toda hora que eu ia empacotando, muito obrigado, alguém fazer alguma coisa, muito obrigado. E eu fui, naquele momento que eu não reparei, eu estava fazendo uma prática. Eu fui empacotando cada produto que eu colocava, eu ia colocando muito obrigado. Até porque quando eu estou comprando, às vezes, eu pego um pacote, por exemplo, de arroz, arroz, muito obrigado, feijão, muito obrigado, porque eu vou pensando tanto que aquilo me beneficia. E acaba também que eu penso em abençoar todas aquelas pessoas que fizeram com que aquele produto chegasse até o mercado, né? Então, eu vou agradecendo. Aí, quando eu vi, ela falou, gente, olha só, ela percebeu porque eu fiquei falando muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e aquilo chamou a atenção dela. Eu não percebi que eu estava falando tanto muito obrigado. É automático. Por quê? Porque eu faço a prática da gratidão constantemente. Qual prática? Repetir as palavras muito obrigado diariamente. Toda vez que eu sinto que minha mente está se anuviando, começa a vir aqueles pensamentos, vamos começar a agradecer que a gratidão resolve. É um excelente lubrificante mental. Por isso que a gente fala, a gratidão resolve qualquer problema. Por que a gratidão resolve qualquer problema? Porque é um lubrificante que deixa a nossa energia fluindo livremente, sem se dissipar com o atrito mental gerado pelo ódio, pela maldição ou pela insatisfação. Principalmente, a gratidão, ela resolve muito a questão da insatisfação. Insatisfação é alguma coisa que consome a nossa energia. A pessoa insatisfeita, ela é uma pessoa que ela está consumindo constantemente a energia dela. Eu, quando vou dar palestras, quando eu dou palestras da Seichonoye, é tranquilo. Mas quando eu vou dar palestras de direito, eu vou dar palestras em outros tribunais, eu vou abordar questões jurídicas em faculdades, em lugares assim acadêmicos da minha área, ou até mesmo fora da minha área, mas que sejam lugares extra-ambientes da Seichonoye, eu tenho por hábito começar toda a minha palestra falando muito obrigado. E é muito engraçado, porque uma vez eu cheguei numa palestra, eu estava dando aula para juízes no Tribunal de Minas Gerais, deviam ter mais ou menos uns 26 juízes, acho que tinha um pouquinho mais, chegava acho que uns 30 juízes numa sala, e eu comecei, boa tarde, muito obrigado. Ninguém me respondeu. Ficou todo mundo calado olhando assim para mim e me deu uma vontade de rir muito grande. Por quê? Eu entendi por que ninguém me respondeu. Ué, você está me agradecendo por quê? Eu não fiz nada para você. Essa é a mentalidade das pessoas. E me deu vontade de rir por quê? Porque o muito obrigado saiu automático. Não tem jeito, eu falo. Então eu já sou tão acostumado a começar falando muito obrigado que às vezes eu começo a rir. Quando sai sem querer, porque às vezes eu tento segurar para aquele ambiente da formalidade, eu deixo muito obrigado para o final. Então às vezes na hora que vai sair e aí sai sem querer no início, eu começo a rir porque ninguém me responde, fica todo mundo me olhando. Quem vai se acostumando comigo acaba que até responde. Tem algumas pessoas que respondem de nada. Então assim, eu tenho muita vontade de rir nessas horas, eu seguro, porque eu falo, por quê? Porque é um hábito criado meu, não é um hábito comum das pessoas, mas eu faço lubrificante, eu uso os melhores lubrificantes ensinados pela Seichonoye, de graça, olha que coisa boa, de graça. Não preciso nem me preocupar com quantos litros, quanto mais eu tiver, mais eu posso usar, melhor vai ficar. A alegria, Seichonoye tem a prática do treino do riso. Treino do riso é exatamente para a gente aprender a exteriorizar a alegria que está no interior. Todas as pessoas têm alegria dentro de si. Algumas tentam fazer o máximo para abafar. Outras pessoas não querem acessar. E outras pessoas sentem prazer em acessar. Então nós treinamos manifestar a alegria, porque a alegria, mas é um maravilhoso lubrificante para fazer a sua força manifestar. Já tinha até falado, a sua força vital manifestar. Trabalhar com alegria, estudar com alegria, namorar com alegria, tudo que você faz com alegria, você faz bem. Você pratica esporte com alegria, você vai bem. Você se divertir com alegria, nossa, é maravilhoso. A alegria, ela faz com que a nossa mente se torne muito, muito aberta, muito tranquila. E isso faz com que o fluir das ideias
do mundo de Deus manifestam-se com muito mais facilidade. A pessoa alegre, ela tem muito mais inspiração. A pessoa alegre, ela tem muito mais vivacidade. A pessoa alegre, ela tem muito mais, literalmente, vida. É engraçado a gente ver uma pessoa alegre, a gente fala, nossa, como fulano é vivo. Olha que interessante, por que a gente fala que fulano é vivo? Porque a força vital dele está se manifestando de uma maneira muito intensa, porque a alegria é um excelente lubrificante para evitar o atrito. Aonde tem alegria, você tem ali a manifestação da força vital. Por isso que as pessoas procuram alegria, por isso que as pessoas buscam assim, alegria em todos os lugares. Acaba que elas procuram alegria até naquilo que não traz a verdadeira alegria, mas que traz um momento pequeno de alegria. E a alegria verdadeira é a alegria que você encontra no seu interior. É a alegria de ser filho de Deus. Quando nós descobrimos quem nós somos, lembra na palestra da semana passada, quando nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos a força que nós podemos manifestar. Quando nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos a alegria que nós podemos manifestar. Então, tem um caso muito interessante, uma pessoa estava no hospital, acamada, não me recordo qual era o problema que ela tinha, mas ela não podia se movimentar, ela estava na cama e muito mal, e ela só podia assistir televisão, e ela assistiu a televisão e passou um programa da Seichonoye, ela viu e falou, vou ligar para lá, e ligou para a Seichonoye, lá para a sede central, lá em São Paulo, e recebeu de orientação do maravilhoso pretor Oswaldo Garrafa, meu amigo, um abraço forte, querido pretor Oswaldo, recebeu uma orientação dele, sorria, mas como é que eu vou sorrir? Eu estou deitado na cama, não interessa o seu estado fenomênico, manifeste a alegria de Deus do seu interior, manifesta a força vital de Deus por meio da alegria, e essa pessoa pediu para escreverem um papel no teto, com as letras H-A, para ela poder ficar ha. Quando ela começou a fazer a prática, não tinha a menor graça, mas ela começou ha. Aquela situação, ela começou a achar engraçada. Ela própria, olhando para o teto e rindo, ela própria começou a achar engraçado. Daqui a pouco ela começou a rir e começou a brotar uma alegria dentro dela. Daqui a pouco ela estava rindo a plenos pulmões e rindo, e rindo muito daquilo. Aquela alegria começou a brotar. Na semana seguinte, o preletor Oswaldo Garrafa recebe a notícia de que aquela pessoa ficou curada da doença dela e saiu do hospital. Por que curou? Tanto que se tem até hoje em dia práticas ou terapias do riso. Por que curou? A doença é fruto de um atrito mental. A dissipação da energia se manifesta em forma de doença. Então é como se fosse o calor das mãos. A energia que você tem, ao invés de brotar de uma forma positiva, ela acaba manifestando-se de uma forma negativa como a doença por causa do atrito mental. Quando você está alegre, a sua mente para de ter atrito. Quando a sua mente para de ter atrito, a força vital se manifesta. E na força vital de Deus não tem nada parecido com doença, só saúde. Então a pessoa acaba se curando. Várias doenças são curadas com riso. Por que é curada com riso? Porque a alegria é um lubrificante maravilhoso. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, eu tenho muito uma veia assim, eu tento contar a piada, não sei nunca se é engraçado ou não, mas eu sempre tento fazer um gracejo, porque eu sei a força que a alegria tem. Então, quando a gente escuta alguma coisa, a gente começa a rir, a gente se sente leve, gente. Eu adoro rir, todos os dias eu tento rir, todos os dias, de alguma forma. Então, meu irmão até ele brinca comigo, ele fala assim, cara, tu é feliz porque você ri das suas próprias piadas. Então, tem hora que eu lembro de umas piadas assim, e eu começo a rir. Por quê? Quando a gente está sob pressão, a alegria faz com que a gente fique tranquilo. A tranquilidade nos dá força para que superemos qualquer dificuldade. Então, o meu emprego, ele é muita pressão. É pressão o tempo todo. Então, para lidar com essa pressão, a gente tem que ter alegria. Então, é sorrir no tempo inteiro. E como é que você sorri? Treinando. Eu não nasci sorrindo, pelo contrário, eu nasci chorando. Quando eu saí da barriga da mamãe, eu nasci chorando. Então, ou seja, o que eu aprendi a sorrir até hoje
É fruto desse treinamento, é um treinamento espiritual, gente. Manifestar gratidão, alegria e amor é treinamento espiritual. E na Seitonei a gente aprende a treinar poder da palavra, meditação Shinsokan e mentalização. Então, eu treino sorrir. Aí uma vez uma servidora trabalhando comigo, ela virou e falou assim, doutor, eu adoro trabalhar com o senhor, porque é tudo muito leve, o senhor está sempre alegre. Aí eu parei e falei, gente, que interessante, porque para mim, às vezes, é natural. Não que não tenha os momentos sérios, os momentos, assim, até de brigar, não é isso. Aqueles momentos que você precisa ser mais incisivo, melhor, porque falar brigar dá a ideia de que está no atrito. Não, mas é aquele momento que você precisa exercer o papel pelo qual você é incumbido pelo Estado, então você precisa ser mais sério, você precisa ser mais direto, mais objetivo. Mas, todavia, isso não quer dizer que necessariamente, a gente tenha que entrar, a gente tenha que fazer as coisas sem alegria. A gente pode ser alegre, tudo com adequação. Você não vai chegar rindo no velório, senão vão achar que foi você que levou o defunto. Não, mas você tem que ter adequação. Alegria você pode manifestar. Por exemplo, você pode ter a oportunidade de se despedir de um amigo, de um conhecido, de um familiar no velório, com um profundo sentimento de gratidão e falar alegria por tudo o que nós vivemos juntos. Então, a alegria é um estado de espírito. É um estado de espírito. Eu lembro, tem um caso muito interessante de uma colega minha que muito me ensinou na profissão. Ela é juíza também, e ela foi ouvir uma testemunha. E a testemunha estava muito brava, mas o senhor estava injuriado. Por quê? Porque a audiência era 2h da tarde, ele não compareceu na primeira audiência. Minha colega expediu um mandado de condução coercitiva. O que é isso? Mandou o oficial de justiça buscar ele para vir para a audiência. Só que o oficial de justiça cumpriu a ordem 7h da manhã. A audiência era só 2h da tarde. O cidadão tomou um chá de cadeira a manhã inteira até chegar a hora da audiência. Quando chegou na hora da audiência, ele virou para minha colega e falou assim, não vou falar nada, estou revoltado, sou um cidadão de bem que me trouxeram para cá, estou aqui desde de manhã esperando, isso é um absurdo. E ele tem certa razão, mas ele também precisava se lembrar que ele só foi conduzido coercitivamente porque ele não compareceu à primeira audiência. Se ele tivesse comparecido ou justificado, não tinha sido expedido um mandado de coerção. Hoje em dia, mas assim, tudo é para o aprendizado, tudo é para o engrandecimento. Enquanto ele estava muito bravo. Aí a minha colega falou assim, não, mas o senhor tem que depor, se o senhor não depor, inclusive eu posso te dar até voz de prisão. Ele, pois a senhora prenda, eu quero ver, eu não vou falar nada. Minha colega, naquele momento, ela estava entrando em atrito. Pô, e ele era testemunha, meu colega não queria prender, eu vou prender testemunha para quê? Não tem nada a ver com o processo, eu preciso da ajuda dele. O que ela fez? Olha que interessante. Ela virou e falou assim, em vez de entrar em atrito, ela começou a fazer com que a situação ficasse mais leve. Ela teve um sentimento de amor por ele e falou assim, eu não quero prejudicar. Então, como é que eu faço? Ela virou para ele e falou assim, olha que interessante a sacada que ela teve. Ela virou para ele e falou assim, eu entendo o senhor, eu sei que o senhor não quer falar, mas é que eu só queria saber o que foi que aconteceu entre o autor e o réu. Aí a testemunha virou e falou assim, eu não vou falar, mas o que eu tenho para contar é o seguinte, o réu aprontou a ABC e ele começou a contar toda a história. E ela, sério? Ele, sério. Aí ele começou a contar toda a história. E nisso foi lá, o secretário de audiência digitando, digitando, e ela digita, e ela foi perguntando, e ele contou toda a história, em todos os detalhes que ela precisava, e no final ele falou, mas eu só digo uma coisa para a senhora, eu não conto nada. Ela, tudo bem, eu respeito o senhor, não tem problema, eu vou dispensar o senhor, peço desculpas por qualquer incômodo. Aí ele se levantou, virou para ela e falou assim, não, eu que peço desculpas, doutor, eu sei que é o trabalho da senhora, eu sei que a senhora tem que cumprir a lei, é que eu fiquei muito bravo, mas olha, a senhora é muito simpática, obrigado pela senhora ter me ouvido, viu? E foi embora. E ele saiu convicto, eu não falei nada. E contou tudo. Por quê? Quando a minha colega usou o amor com o próximo, ela deixou um ambiente tranquilo, o atrito se desfez e as coisas aconteceram. Então, olha só, o amor
é aquele sentimento de unidade, é aquele sentimento que vê no outro também a grandiosidade espiritual. Então, quando nós amamos, quando nós sentimos aquela profunda união, esse poderoso lubrificante faz com que tudo ao nosso redor fique tranquilo, fique sem atritos, fique ameno. Esses 3 lubrificantes, eles são maravilhosos. E olha só, quando você ama o cônjuge, quando você ama um familiar, seu pai, sua mãe, você vê nele a sua própria imagem, porque você fala, eu e ele somos um perante a verdade. Então, quando você ama o seu cônjuge, você não só tem empatia, mas você também faz algo em concreto por ele, mesmo que seja uma oração. Você que é casado, quando você levantar de manhã, seu cônjuge estiver dormindo, bote as mãos e faça uma reverência e fala assim, meu amado marido, minha amada esposa, eu reverencio profundamente, você é o amor de Deus, muito obrigado. Experimente fazer isso, para você reparar como é que a sua mente vai começar a se tornar muito mais leve, porque vai estar com lubrificante, e o atrito entre vocês vai começar a diminuir. Experimente fazer isso. Haja com alegria, com gratidão. Olhe como é que o seu ambiente dentro de casa vai começar a melhorar. Eu fiz isso na prática. Eu não gostava da minha casa. Eu morava com meus irmãos, meus pais. A gente acabava que a gente se pegava por coisas muito pequenas. Era muito pecunhazinha, era muita bobagem para dar atrito. Aí eu falei, vou começar a praticar. Vamos começar a praticar Seichonoye. Então eu comecei a praticar gratidão, alegria e amor dentro de casa. Como transformou? Aí quando eu fui sair de casa, eu já saí assim, não, eu não queria ir embora, porque aqui é tão bom, mas eu tenho que cumprir a minha missão. Aí como eu aprendi a construir isso na minha casa, quando eu fui para o meu casamento, eu fui usar isso também dentro da minha vida conjugal. E até hoje, se vão aí 15 anos de casado, recém-completos, 15 anos recém-completos de casado, muito bem. 20 anos de relacionamento, 15 anos de casado, muito bem. Por quê? O que nós usamos em casa? Lubrificantes que evitam o atrito. Eu e minha esposa somos diferentes, mas como a gente usa lubrificante, até hoje as palavras são afetuosas, o carinho é recíproco, a alegria reina e a gratidão está sempre nas palavras. Eu falo o tempo inteiro para minha esposa, muito obrigado. Minha esposa acaba de fazer, por exemplo, minha esposa outro dia, teve um dia que ela encontrou um monte de pano sujo no tanque, lavou todos os panos, saiu tadinha, toda cansada, toda descabelada, lavando o pano de chão na noite, depois de um dia cansativo de trabalho. Eu quando olhei para ela, eu virei, amor, muito obrigado. Aí ela abriu um sorriso assim, porque eu reconheci naquele momento, obrigado por você fazer algo por mim, por você fazer algo pela nossa casa, pela nossa família, meu muito obrigado. Aonde nós colocamos esses lubrificantes, a força manifesta-se, os atritos diminuem e a glória de Deus se realiza. O professor Masaharu Taniguchi deu uma aula no livro Cartilha da Vida. Utilizemos esses lubrificantes para tirar o atrito mental e você vai ver como a sua força vital ela vai brotar assim de uma maneira espetacular. Sei que eu trouxe alguns exemplos assim até específicos, mas aonde nós utilizarmos dá tudo certo. Você pode utilizar no seu trabalho, em qualquer lugar, porque a manifestação da sua força vital é constante. Quanto menos atrito, mais a força se manifesta, mais você cresce. Lembrando que isso é muito importante. Isso aqui deve ser treinado. Eu não sinto gratidão, então vai aprender a sentir gratidão. Eu não sinto alegria, então vamos aprender a manifestar alegria. Isso precisa ser treinado, praticado. As práticas da Seichonoye. Por que o poder da palavra? Por que a gente lê tanta palavra positiva? Para que a gente possa ter o sentimento de gratidão. Porque se você não lê palavra positiva, por exemplo, lê um jornal, abre o jornal, seja na internet ou jornal em papel, vê que hora que você vai sentir gratidão. Você termina com medo, pavor, raiva, insatisfação, injuriado, revoltado. É assim que a gente termina de ler notícias. Aonde que a gente vai buscar uma fonte para terminar a leitura, para terminar de assistir um vídeo, para terminar de ver alguma coisa e a gente sentir gratidão? São nas palavras da verdade. Por isso que a gente precisa ler, meditar, precisamos aprender a verbalizar para que a gratidão esteja sempre no nosso coração, a alegria sempre no nosso rosto e na nossa alma.
e o amor pulsando intensamente em todo o nosso ser. Utilize esses lubrificantes e veja o raiar da força vital iluminando os seus dias. Veja o quanto que o Filho de Deus que habita no seu interior irá se manifestar quando você começar a lubrificar a sua mente, diminuir o atrito e deixar com que a gratidão, a alegria e o amor se manifestem. Vamos juntos usar cada vez mais esses lubrificantes, vamos juntos utilizar cada vez mais essas ferramentas maravilhosas que nós temos à disposição para diminuir o atrito mental e manifestar a vida, a força, o amor de Deus no nosso interior. Por isso que nós fazemos a prática da meditação Shinsokan em todas as nossas palestras. Vamos então para a prática? Meu muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan. Hoje nós faremos, como disse, uma meditação Shinsokan, uma das variações da meditação Shinsokan. Ela consta no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan e também no livro de minha autoria, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Essa prática ela está bem explicadinha, bem marcadinho, tudo aquilo que nós devemos falar, tudo aquilo que nós devemos pensar enquanto nós falamos. A partir da página 79 do livro, vem explicando, vem marcado direitinho como fazer essa prática. Eu vou inclusive utilizar o livro como guia para mostrar que é possível que nós façamos a prática, mesmo que a gente não saiba ela de cor, mas que a gente pode fazer a prática elevando, sentindo e lendo essas palavras no próprio livro, tudo bem? Então vamos lá? Canto evocativo de Deus. Deixa eu só deixar aqui marcado enquanto fazemos o canto evocativo. Até o canto evocativo, se você quiser ler também, até você memorizar, não tem problema. Depois você vai fazendo já de cor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas.
O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Já anoto o segundo. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Agora, mentalizando as palavras, visualizemos esse mundo da imagem verdadeira e a nossa aura suave como a lua cheia.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração, visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos abrir os olhos. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo a participação de cada um nessa noite maravilhosa. Só lembrando, gente, que no livro aqui tem toda a explicação de como realizar a prática, a inspiração, como a gente trabalha com ar no baixo ventre, postura, o que pensar, concentração, contemplação, tudo isso é trabalhado no livro. Qualquer detalhe, qualquer dúvida, você pode adquirir o livro e consultar nele para você sanar. Estamos aqui sempre buscando aperfeiçoar e aprimorar ainda mais a prática da meditação Shinsokan e suas respectivas variáveis, tá bom? Livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, de minha autoria, publicado pela Sei Chonoe. Vamos para o nosso dever de casa? Então, agora que nós aprendemos sobre os lubrificantes da mente, então nós vamos treiná-los em casa agora. Então, nosso dever de casa, meditação Shinsokan, todos os dias, sem falta, que é a nossa prática principal, e nós vamos usar os nossos 3 lubrificantes, que é o agradecimento, a alegria e o amor. Como é que nós vamos fazer isso? Isso não se resume apenas a essas práticas, mas essas práticas, elas fomentam, elas incentivam a que a gente consiga sentir gratidão, alegria e amor. Então, agradecer. Nós vamos repetir as palavras muito obrigado, pelo menos 100 vezes por dia. Moleza, gente. Pelo menos 100 vezes o agradecer. O alegrar-se é sorrir. Pelo menos 5 minutos. Tentar sorrir por dia, pelo menos 5 minutos. Tem pessoas que não sorriem nem 1 minuto. 5 minutos só. Treina, sorri. Se você não tem nada, fica na frente do espelho e começa a sorrir. Isso vai ativando a alegria que está imanente dentro de você, porque Deus é alegria e Deus está no seu interior. Então, à medida que a gente treina a sorrir, o sorriso se manifesta. Da mesma maneira que a pessoa que treina a dançar, na hora que toca a música, ela consegue dançar. A pessoa que treina a manifestar a alegria, ela consegue encontrar motivos maiores para sorrir. Isso é muito importante. E amar. Vamos manifestar amor. Vamos fazer oração ou uma boa ação para alguém, para um familiar, para alguém que esteja adoecido, alguém que esteja precisando. Vamos então, pense em 5 pessoas, gente. Coisa mais fácil do mundo. 5 pessoas. E essas 5 pessoas, faça uma oração ou faça uma boa ação, lave a louça de casa, varra o chão, faz alguma coisa, algum serviço que vai deixar alguém feliz, arrume a cama. Você vai ver como é que seus pais vão ficar felizes, sua esposa, seu marido vão ficar felizes. Mesmo que eles não reconheçam, nós fazemos as boas ações porque nós entendemos que isso é importante. Não esperando o reconhecimento dos outros. Faça por si próprio, que você vai ver. Os lubrificantes da mente irão agir e o quanto que você vai se desenvolver, o quanto que sua imagem verdadeira vai se manifestar.
Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Meu muitíssimo obrigado, um beijo no coração, até segunda-feira que vem. Muito obrigado.